professor foi preso neste final de semana na cidade de Timon, acusado de ter estuprado uma criança de 8 anos de idade lá no bairro Cidade Nova. A vítima, segundo a polícia, é uma criança com transtorno do aspecto autista. Um absurdo. Francisco Filho tem detalhes. Dispara para Geraldo, ó. Um professor que não teve a sua identidade revelada acabou sendo preso em sua residência no bairro Parque Piauí, na cidade de Timon, no estado do Maranhão. Tudo começou quando uma mulher levou seu filho para a casa de uma colega. O filho, 8 anos de idade, autista, precisou ir ao banheiro. Lá, a mãe notou que ele demorou bastante no recinto. A mãe perguntou se havia acontecido algo, a criança disse que não. Ao chegar em casa, a criança, desconfiada, contou que um homem chegou e começou a masturbar a criança e fazer sexo oral. Então a criança foi ao banheiro, a mãe percebeu que estava demorando demais, quando foi procurar, a criança retornou. Quando chegou, parecia bastante assustada, né? Sentou na cadeira, bastante acuada. A mãe perguntou o que estava acontecendo, a criança não falou nada. Quando chegou em casa, a criança relatou que estava com dor para urinar. Então a mãe foi observar, viu que havia sangue na bermudinha da criança e conversou novamente, perguntou, o pai dele também perguntou, então ele relatou que no momento que ele foi no banheiro, ele foi abordado pelo professor, que encostou ele na parede. Ou seja, ele foi atacado. Atacado, foi estupro mesmo com violência. Empurrou a criança contra a parede, baixou o shortinho dele e lesionou o pênis da criança ao tentar masturbá-lo com violência. Em seguida fez sexo oral na criança, né, e liberou a vítima. Nós de imediato entramos em contato com o Instituto Médico Legal, levamos a criança até lá, o médico legista fez um trabalho muito bem feito e constatou realmente o abuso sexual. Então, diante da confirmação, eu fui até a residência do professor ali na Rua 70 do Parque Piauí, e ele estava em casa, pedi para ele abrir a porta para conversar, ele abriu espontaneamente, e lá eu disse, olha, você tem o direito de ficar em silêncio, diante do que eu lhe perguntar, mas você está sendo preso. 8 anos de idade. E ele, naquele momento, confessou, dizendo que realmente tinha cometido o crime porque estava embriagado. Né? O professor, ele era conhecido da família. Né? Ele, inclusive, demonstrava um carinho, inclusive, por outros filhos da vítima, que, diga-se de passagem, são autistas. A criança de 8 anos é autista, mas ele é uma criança que fala, né? Se articula bem, por isso que nós conseguimos descobrir o crime. Algumas testemunhas disseram para a polícia que ele já havia praticado tais crimes, mas que por conta de influências políticas resolveram não procurar a polícia. Agora, a polícia espera que outras pessoas procurem os departamentos de polícia civil para prestarem depoimentos e também denúncias contra esse professor. Ediol, por favor, meu irmão, localiza bem a imagem para mim dele aí, de costa aí, por favor. Gente, olha, professor Milton é o nome dele. Se eu não me engano, professor Milton Pereira. Ele não é o professor da criança. Ele é um professor na cidade e também ele é um assessor parlamentar. Nesse momento, ele alega que cometeu tal crime porque estaria embriagado. Agora, para esse tipo de crime, quando o acusado é preso, principalmente aí na situação de flagrante delito, possivelmente não seja o primeiro crime que essa pessoa tenha cometido. O que é que a polícia pede? Já apareceu aí outras denúncias nesse mesmo sentido. Então o que é que a polícia pede? É que se você
da cidade de Timon, que já sofreu nas mãos, infelizmente nós temos que chamá-lo aí de professor, desse professor, que você denuncie, que você procure o distrito mais próximo. Sabe por quê, Dio? Porque possivelmente, é uma hipótese, outros crimes dessa natureza, cometido por ele, de acordo também com a matéria, poderá ter sido colocado aí para debaixo do tapete. Deixa eu dizer uma coisa para você aí. O autismo dessa criança é nível 1. E com a ajuda dessa criança, no primeiro momento a criança... Gente, para vocês terem uma ideia, a criança não está dormindo direito, a criança não está se alimentando direito, a criança não está querendo beber nem água. Você imagina o trauma que essa criança vai carregar para o resto da vida? É uma criança que, por ser uma criança autista, já vem passando por um tratamento aí desde quando nasceu até hoje. E agora vai ter que iniciar um outro tratamento. Quem é mãe, pai de autista, sabe dos cuidados, da atenção. Olha, o filho da gente sem ter nenhum problema de saúde, nenhum problema... enfim, já precisa de cuidado. Imagina uma criança autista. Precisa de muito mais atenção, de muito mais carinho, de muito mais respeito. Aí vem um indivíduo desse aí, meu Deus, que é amigo da família e comete um crime com essa criança de apenas 8 anos de idade. A gente espera aqui que no mínimo, gente, ele venha pagar por esse crime preso. Porque virou uma moda de pagar pelo crime com a tornozeleira em casa. Virou moda no Brasil pagar pelo crime com a tornozeleira em casa, na prisão domiciliar. Por que eu digo assim? Que eu digo isso? Porque, primeiro, se ele for réu primário, residência fixa, tem emprego, aí junta com o conhecimento aí que ele tem, né? Que é o famoso jeitinho brasileiro, que só tem aqui. Aí vai aparecer aí N benefícios. Infelizmente, a justiça brasileira é assim. Cadeia é o mínimo. É o que a gente espera. E agora aí precisa de uma atenção diferenciada. Já não é mais a criança, é a criança e toda a família da criança, o pai, a mãe, é um trauma para a família toda. Meu Deus. Se essa mãe levou essa criança para essa casa, se eu não me engano lá a senhora lá é manicure, né? Foi prestar algum serviço, porque essa mãe não queria deixar essa criança em casa, porque sabe dos cuidados. Aí vai, leva para uma casa onde conhece toda a família, que a princípio é para haver uma confiança, uma cumplicidade, e acontece uma atrocidade dessa daí. Cadeia é o mínimo de